Fala pessoal, meu nome é Lucas, sou desenvolvedor front-end e hoje a gente vai dar continuidade aqui nas nossas aulas de React. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre componentização. Bom, o que são os componentes dentro do React? Os componentes são alguns trechos de código que a gente pode reutilizar dentro das nossas páginas, dentro de outros componentes. Então, por exemplo, se eu quero aqui, por exemplo, aqui, a gente tem aqui o código da nossa aula anterior e a gente tinha aqui dois botões, por exemplo, que era aqui para aumentar o contador e diminuir o contador. A gente pode ver que aqui a gente está praticamente repetindo o código aqui. Para a gente evitar essa repetição de código, a gente poderia criar um componente. Então, a gente vai aqui criar uma nova pasta aqui chamada Components. É importante a gente separar os componentes em uma estrutura de pastas diferentes. Diferente para a gente não ficar bagunçando muito aqui o nosso código, ficar os componentes soltos no meio das páginas. Mas conforme o nosso projeto aqui for evoluindo, a gente vai vendo isso melhor, essa parte da arquitetura aqui de pastas e tal. Então a gente criou aqui uma pasta de components. Eu vou criar aqui um novo componente que vai ser o nosso button. Então aqui, relembrando aqui, a gente sempre cria os nossos componentes React utilizando TypeScript, a gente cria na extensão .tsx. Então vou criar aqui. Vou criar aqui o nosso componente. Ele vai se chamar button. Ele vai retornar aqui um button também. E aqui a gente também vai ver um novo conceito, que é o conceito de propriedades. O que são as propriedades aqui do componente? São propriedades que a gente vai receber aqui dentro e vai passar para dentro do nosso botão. Por exemplo, a gente tem um botão reutilizável. O que vai variar entre um botão e outro? Voltando aqui na nossa tela aqui, o que vai variar aqui? O texto. Vai variar também a função do botão. A gente pode receber esses dois itens aqui por parâmetro, passar para dentro do nosso botão e a gente vai ter um componente dinâmico aqui. Então vamos criar aqui, a gente está usando TypeScript, a gente pode usar uma interface, que vai ser o button props. Ela vai ter primeiramente um text, que vai ser uma string, vai ser o texto do nosso botão, e vai ter também um action, que vai ser a nossa função ali no clique. Eu vou tipá-la aqui como uma função void, então que ela não vai ter nenhum retorno, então ela vai executar uma função e não vai retornar nada. Então aqui dentro aqui eu vou receber as propriedades. Então eu posso receber aqui props, que vai ser do tipo button props. Aqui dentro então eu vou usar aquela sintaxe de usar o JavaScript no meio do HTML, então eu vou abrir e fechar chaves. E aqui eu vou passar o nosso props.text. Como a gente já está usando o TypeScript, quando eu começo a digitar props e coloco ponto, como ele é um objeto aqui, ele já vai me dar as propriedades que tem dentro. Eu tenho aqui o text e o action. Então eu vou chamar aqui o text e eu vou colocar aqui no on-click do botão. Vou estar chamando a nossa action aqui. Aqui é props.action, certo? Beleza. Agora a gente vai voltar aqui e vai substituir o nosso código repetido aqui do botão para utilizar o nosso componente reutilizável ali. Então eu vou chamar ele aqui botão. Que não fez o import. Vamos lá, Ctrl ponto. Aqui já vai importar direto lá de components.button. Então aqui ele já vai. Quando a gente está utilizando componentes reutilizáveis aqui dentro do React, a gente não precisa abrir e fechar aqui o componente. A gente pode simplesmente abrir ele aqui e fechar ele na mesma tag. Então, vou abrir aqui e coloquei uma barra para fechar a tag do nosso componente. Aqui não, a gente tinha que abrir com a tag button, colocar o texto e depois fechar com barra e o nome da tag. Agora, como a gente criou um componente novo aqui, ele vai abrir e fechar na mesma tag. Então, aqui eu vou passar as propriedades para ele. Para passar as propriedades para ele, a gente pode simplesmente passar aqui, se a gente apertar Ctrl Space, ele já vai pedir aqui as propriedades que a gente definiu lá dentro, que é o text. Então vamos passar aqui, aumentar o contador. E ele também pediu uma action, né? Que a gente vai passar aqui a nossa função anônima para aumentar o contador. A gente já pode remover aqui.
E se a gente voltar na tela, ó, continua funcionando da mesma forma, porque agora a gente está utilizando o componente que a gente criou. Eu vou duplicar ele aqui, o mesmo button, vou simplesmente alterar o texto. Então aqui vai ser diminuir computador. E aqui também vou mudar a função que a gente passa para ele na action. E agora eu já posso remover aqui o nosso outro botão. A gente pode ver que continua funcionando normalmente. E aqui então, como esse botão agora está componentizado, eu posso reutilizar ele quantas vezes quiser. E eu não vou precisar ficar criando botões da tag button de fato. Então aqui eu posso criar vários contadores aqui. E com isso a gente consegue reutilizar o próprio componente passando parâmetros diferentes. Então a gente pode ter vários botões com textos diferentes, ações diferentes, e aqui a gente poderia passar várias outras coisas para dentro, várias outras propriedades, como a gente pode passar o tamanho do botão, a cor do botão que a gente quer, entre outras propriedades que fizerem sentido no seu código. Mas basicamente é assim que se cria um componente reutilizável no React. Bom, vamos fazer um teste aqui também de uma outra forma que a gente pode reutilizar os componentes aqui no React. Então, se por um acaso a gente tivesse aqui um array de botões, aqui, e eu tivesse, ele vai ser um array, né? E aqui eu vou ter os nomes dos botões. Então, botão 1, e aqui a gente vai ter aqui vários botões. Nessa parte faz sentido a gente reutilizar aqui a componentização também, porque a gente pode simplesmente vir aqui no HTML, abrir aqui as nossas chaves, e a gente vai chamar o nosso array de botões aqui, vai fazer um map nele, então a gente vai percorrer todo o nosso array de botões, e aqui dentro a gente vai dar um return, passando o nosso componente aqui de botão. Então eu vou passar ele aqui para dentro. E como a gente está passando aqui no map o button, eu vou utilizar aqui o button. Então aqui cada button vai ser um item aqui do nosso array. E aqui no nosso onClick a gente vai simplesmente dar um console.log no nosso button. Então aqui a gente tinha um array com 5 botões. A gente fez um map percorrendo o nosso array de botões e para cada item aqui no nosso array, a gente está retornando um botão, passando o nome dele aqui, e a gente está dando um console log também no nome dele. Então vamos ver como é que ficou na tela aqui. Aqui a gente já tem todos os nossos botões sem precisar ficar escrevendo botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, botão 5. Dessa forma a gente consegue percorrer o nosso array e retornar todos os botões aqui. Então se eu vier aqui no inspecionar, eu já consigo ver aqui, se eu clicar no botão 1, botão 2, botão 3, botão 4 e botão 5, ele já executa a função específica de cada botão. Bom, esse é mais um exemplo de como a gente pode estar reutilizando aqui componentes dentro do React. E esse é um dos principais fundamentos que a gente tem aqui no React, que a gente vai estar sempre utilizando. Então, quando a gente criar uma tela nova, criar um componente novo, muitas das vezes a gente vai estar criando componentes reutilizáveis para a gente não ficar reescrevendo o código e centralizar também as lógicas aqui dentro de um componente. Então, por exemplo, se eu tivesse vários botões que todos eles precisam executar uma função específica, em vez de eu escrever vários botões e em cada botão eu ir lá e colocar essa função, eu posso criar aqui um componente de botão e colocar aqui para ele sempre executar essa função que eu quero. Então, é uma forma também da gente centralizar o código aqui, para ficar mais fácil a gente dar manutenção também depois. Bom, para não prolongar muito essa aula, a gente fica por aqui nessa. E nas próximas aulas a gente continua com outros conceitos aqui do React. Então, muito obrigado aí para quem ficou até aqui e até a próxima.